Olha, pessoal, agora é o painel que é o meu xodó de painel, porque eu sou um audiófilo, sou fanático, já vocês sabem tudo, né? Sou Led Zeppelin maníaco, sou Jimi Hendrix maníaco, sou principalmente cleptomaníaco, porque eu sou fã do Eric Clapton, o nome do meu filho é Eric, em homenagem a Eric Clapton. Eu vou chamar aqui a turma de áudio, que é a turma capitaneada pelo Joel, que é da AES, Sociedade de Engenharia de Áudio, que ele que vai tocar o bastão. Agradeço a presença aqui do Dr. Quiqueto também. Muito obrigado por ter vindo. Agradeço o Gabriel Tomazini aqui. Agradeço aqui o meu amigo Fernando. E agradeço ao Roncone aqui, que é figurinha carimbada. Franklin, manda um abraço. Aqui, leva cada um o microfone, por favor. Vocês que são que manjam o microfone. Peraí, troca com ele troca os microfones. Não, os microfones, porque alguém está controlando aí que estava na posição. Oi, alô. Tá bom. São 3 horas agora de painel? Não? Ah, ela vai controlar o tempo. Tá, a gente ignora esse tipo de coisa, tá? Tá. Vai mostrar ali? A gente consegue ver ali no pad? Tá bom. Tá, ok. Então tá bom. Bom, boa tarde. Em nome do painel, a gente gostaria de agradecer a SET, né, a organização do evento, principalmente ao incansável Cristóvão, né, que nos mandou e-mail até dizendo como a gente deveria se vestir. Sempre, né? Bom, a ideia hoje aqui... bom, eu vou começar com... pedir para cada um falar um pouquinho de si, fazer uma introdução biográfica rapidamente. Começando aqui com o Fernando Fortes, por favor. Boa tarde já. Boa tarde a todos, então. Meu nome é Fernando Fortes, eu sou especialista sênior da Shure do Brasil. Tenho mais ou menos, não consigo contar os anos, acho que a partir data, melhor não, né? Então, tem alguns anos de experiência com áudio profissional e estou aqui disponível e estou aqui presente para a gente falar um pouquinho aqui sobre essa experiência nova de áudio imersivo e discutir algumas ideias para usar hoje e para usar no futuro aí, né? Ok? Gabriel, pô. Bom, meu nome é Gabriel Tomazini, eu trabalho como coordenador de áudio da Globosat. Trabalho há mais de 20 anos com áudio profissional, mais de 18 anos em área de broadcast. E hoje eu vou trazer para vocês uma das tendências que estão aí nos temas das discussões, que é o áudio para realidades estendidas, VR, a realidade aumentada, enfim. A gente vai falar um pouco sobre as peculiaridades desse novo ecossistema. Bom, Carlos... Alô? Tá. Carlos Roncone, assessor técnico dos Estúdios Globo, TV Globo. E a gente vai falar um pouquinho sobre as experiências que já fizemos em broadcast com áudio imersivo, mixagem remota, realidade virtual, as aplicações que já tem e o que a gente está preparando aí para tentar colocar ainda na realidade do broadcast. Obrigado. Sou Juliano Quiqueto, sou consultor técnico da Yamaha, musical do Brasil. Também comecei já faz uns 20 e poucos anos aí com áudio, né? Fiz especialização, doutorado fora, voltei, então já trabalhei em universidade, fiz pesquisa, trabalhei com acústica, trabalhei com quase tudo, áudio, e aí sempre com o pé no professional áudio e voltei para a Yamaha, já é a terceira vez que eu volto para a Yamaha. Para pegar a parte de broadcasting e pós-produção em broadcasting, né? E vou estar falando um pouco entre a parte de interoperabilidade de áudio sobre IP, que eu acho que é uma realidade que vai acontecer e vai ser principalmente crucial para todas essas coisas funcionarem do jeito que elas têm que funcionar. Tá bom? Bom, o Cristóvão já falou, meu nome é Joel Brito, sou engenheiro,
35 anos no mercado de áudio já. Você falou para não falar data. Ele falou também... sim, calma. Até a introdução, o Cristóvão está querendo me controlar, entendeu? Sempre, né? Eu sei que não é particular comigo, que você faz com todo mundo, mas tudo bem. Bom, eu sou engenheiro, trabalhei muitos anos na área de sonorização ao vivo. Hoje em dia eu trabalho na área de projetos de estúdios e projetos eletroacústicos. E grande parte da minha atividade paralela é na Sociedade de Engenharia de Áudio. Eu já fui vice-presidente mundial da sociedade, participo aqui na AES Brasil, na organização do evento, na diretoria, trabalho na área de criação de normas também, etc. e tal. E estou aqui, eu vou fazer a minha pincelada no final, falando um pouquinho a respeito da área, na época da reprodução desse sinal todo que a gente vai estar falando aqui do áudio. E então vou começar, e vai ser vou fazer um painel sequencial aqui, apresentação individual aqui de cada um. A gente vai começar falando sobre captação, processamento, transporte e no final um pouquinho da reprodução. Então a ideia é sempre falar o que a tecnologia tem nos trazido nos últimos anos e dar uma ideia do que ainda pode vir aí pela frente nos próximos anos. Então agora passar a palavra para o Fernando. Obrigado, João. A minha apresentação, por favor. Aí. É rapidinho, é só para a gente contextualizar e eu busquei trazer aqui a seguinte pergunta. O que a gente quer ouvir em casa? Que tipo de experiência que a gente quer ter em casa? O que a gente busca quando a gente vai assistir um programa, uma transmissão de esporte, um filme, um desenho, uma novela? O que a gente busca? O que a gente espera ver, né? Ver e ouvir, na realidade. Então, como a gente está falando de áudio, a experiência auditiva, que tipo de sensação a gente quer ter? Uma sensação realista ou além da realidade? Então, eles vão... os companheiros aqui vão falar mais e vão complementar o que vem a ser como criar conteúdo de áudio, como criar experiência de áudio diferente, para que a gente tenha uma experiência diferente. Então, eu trouxe aqui um conceito, uma ideia, lógico que isso é só uma pincelada, uma ideia, um sound design para broadcast, ou seja, você trabalhar além da experiência real, você poder levar para o ouvinte a experiência que ele quer e surpreendê-lo, né? Então, fazer o som, fazer a experiência auditiva chegar até o telespectador, proporcionando uma experiência sonora única. Ele tem que ser surpreendido, ele tem que ter vontade de continuar a assistir, porque ele está tendo sensações e experiências novas, né? Para que ele esteja imersivo na situação e que ele seja surpreendido. Acho que uma grande questão aqui é surpreender. É o áudio ser percebido e sentir a emoção ou transmitir a emoção através do áudio, né? Usando o som de forma criativa. Então, não é mais só um repórter estar no campo com um microfone. Não é só pegar o som da bola. Então, é disso que a gente está falando. Pegar além, ter outras sensações, né? Captar o que o espectador, de repente, não vê. O som, o barulho, a sensação que ele não necessariamente está vendo, né? Num ambiente onde a pessoa vai usar um aparelho móvel para assistir um programa, é fundamental que o som seja uma experiência totalmente inovadora, né? Então, como captar som de uma forma criativa? Então, criar novas fontes sonoras, né, que antes não eram usadas, ou que já são usadas, mas explorar de formas diferentes, né, com captação invisível, colocar transmissores, microfones sem fio em pontos que até então não eram usados, né, para justamente ter essa fonte sonora, ter esse conteúdo, né. Então, colocar microfones em posições e situações para justamente quem produziu o áudio ter fonte, ter a condição de ter fontes de sons e poder usar na sua transmissão.
Então, antigas técnicas, como, por exemplo, os microfones com parabólicas, né, voltar a ser usados de forma mais intensiva, talvez, e de outras formas mais criativas, né? Até, por exemplo, será colocar um microfone, por exemplo, num juiz? Então, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Será que colocar um microfone num jogador de futebol, num técnico? Então, é claro que tem todas as questões jurídicas, mas são ideias. Eu acho que a gente tem que sempre partir assim. Uma ideia maluca. E aí, a partir disso, ver o que é viável, o que não é viável, para justamente trazer para o telespectador esse material, esse conteúdo, né? Ok? Era basicamente essa a ideia. É rapidinho, pediram que eu fosse bem sucinto, para a gente continuar aí com o nosso painel, tá bom? Obrigado. Obrigado. Bom, agora o Gabriel. Bom, a gente vai falar aqui, vou falar um pouco sobre áudio para realidades estendidas, e eu gostaria de passar primeiro alguns conceitos, até porque esses conceitos são bastante novos para todos nós. É uma coisa que nesse momento está acontecendo, padrões surgem, dispositivos novos surgem a cada dia, e sem dúvida nenhuma é importante a gente primeiro fazer uma adequação e uma comparação do que a gente veio fazendo até hoje. Bem, primeira coisa, eu gostaria de fazer uma desambiguação aqui, né? Quando a gente fala de realidades estendidas, eu estou usando as letras XR de Extended Reality. Na verdade, quando eu me refiro a XR, eu estou usando um termo como uma espécie de guarda-chuva, onde você tem a realidade virtual, onde você tem a realidade aumentada, onde você tem a realidade mixada, ou outras realidades que surgem, como a hiperrealidade e por aí vai. Um dos grandes desafios, quando a gente fala de áudio, é sempre que a gente tenta mostrar a importância do áudio, embora isso nem sempre seja comprado, né, pelos nossos amigos, mas a gente sempre tenta mostrar o quão importante é o áudio para o storytelling, para o conteúdo completo, né? Quando a gente fala de realidades estendidas, definitivamente o áudio é muito importante. Por quê? Vamos dar o exemplo aqui da realidade virtual. A realidade virtual, em teoria, né, a pessoa tem a sua visão, né, uma oclusão na visão. Em teoria, ela também está usando headphones, né, onde você não vai ouvir os sons que estão à sua volta, ou seja, você está sendo levado para uma outra realidade. Se o áudio e o vídeo não conversam, se não existe né, uma fluidez nessa junção, definitivamente a gente tem questões como motion sickness, a gente tem, enfim, experiências que não trazem engajamento suficiente. Então, definitivamente, nessas mídias, eu posso falar com certeza que o áudio é 50%. A gente vem falando isso há algum tempo, né? A gente tenta mostrar isso para as pessoas, mas isso não é bem comprado. Nessas mídias, não tem jeito. Se o áudio não acompanha o vídeo, você pode ter um gráfico incrível, você pode ter uma experiência de usuário até interessante em termos visuais, mas se falta o áudio, você tem um grave problema na forma como você conta a história, como você apresenta os elementos para as pessoas que estão utilizando esses novos formatos. Outra coisa bastante peculiar das novas realidades é que cada realidade ela demanda uma nova abordagem. A gente acabou de falar aqui sobre a realidade virtual, onde eu tenho um headphone e todos os estímulos sonoros são através desse headphone. Mas quando eu falo para a realidade aumentada, onde eu coloco um óculos e esse óculos me permite ver o ambiente onde eu estou, mas adicionar informações, adicionar elementos, eu também preciso adicionar áudio, mas eu não posso cortar a percepção da pessoa do mundo real. Então, a gente tem que trabalhar de formas diferentes, dependendo do tipo de realidade e dependendo do tipo de experiência. Outra coisa são os tipos de conteúdo. Se vai haver interatividade, a capacidade de processamento dentro de plataformas mobile. Então, tudo isso tem que ser levado em conta para uma experiência mais completa dentro das realidades estendidas. Outra questão que muda é que quando a gente vem falando de televisão até então, de cinema, a gente tem o espectador. O espectador ele está acostumado a olhar para uma janela, né, onde sonhos acontecem, mas ele ainda assim ele está apenas observando. Nas novas realidades nós temos participantes.
as pessoas estão dentro da história, elas interagem com elementos que são apresentados dentro dessa história. Então, a gente tem que pensar como é que a gente faz o áudio conversar de uma forma natural e que enriqueça esse conteúdo. Vamos falar um pouquinho de número, para quem não entendeu o que eu estou falando ainda. Em 2016, esse mercado de realidade aumentada, virtual, mixed reality, valeu 6,1 bilhões de dólares. Em 2017, 9,4 bilhões de dólares. Em 2018, a gente tem um forecast aí de cerca de 17, 18 bilhões de dólares. Só um dado. A indústria de games, que já é uma indústria relativamente antiga, é bastante fundamentada, ela vale hoje cerca de 100 bilhões de dólares. De acordo com as expectativas, em 2020 nós teremos 143 bilhões de dólares para as realidades estendidas. E em 2021, 215 bilhões, ou seja, o dobro do que é a indústria de games hoje. Então, definitivamente, vale a pena a gente prestar atenção nessas novidades, nessas novas realidades e, sem dúvida nenhuma, tirar uma fatia desse bolo. Então, quando a gente fala de realidade virtual, realidade estendida, aí está um pouco do conceito, né? Imagina que a gente vai ter na nossa casa, você vai estar com seu óculos, e nesse óculos você vai dizer quantos televisores você tem, quantas telas, onde elas estão sintonizadas, que tipo de informação você tem, informações de scout, informações que você quiser, colocadas ao redor da pessoa. Aí a gente tem grandes players, né, como a Magic Leap e a Microsoft HoloLens com os seus dispositivos de realidade aumentada. Então, resumindo rapidamente, qual o painel do áudio para realidades estendidas? Quando a gente fala de áudio, a gente certamente está falando de áudio espacializado. Afinal de contas, você precisa indicar para onde a pessoa tem que olhar, aumentar a atenção, direcionar o usuário para uma determinada posição. Porque quando o cara, às vezes, você coloca o óculos de realidade virtual nele, o que acontece geralmente é que o cara fica olhando para frente. Né? As pessoas ainda estão aprendendo que elas podem olhar para o lado, que elas podem olhar para cima. Então, uma forma de você incrementar o storytelling, de você direcionar a atenção do usuário é através do áudio. E para isso, o formato Ambisonics tem se mostrado bastante efetivo, principalmente porque ele já é bastante conhecido, não é novidade, está aí desde a década de 70. A diferença é que hoje a gente tem poder de processamento, tem computadores e tem técnicas em cima disso, mas o core é bastante antigo. Outra coisa que ajuda muito é que, como o ambisônico não é algo muito pesado, ele funciona muito bem em tablets, telefones e mídias que têm o processamento reduzido. Outra coisa, headphones. A utilização de headphones hoje é muito difundida, né? Muitos jovens, principalmente o jovem, experimentam áudio nos headphones e a realidade virtual, realidade aumentada ou mixed reality, para resumir, usa isso. Então, a utilização de headphones com áudio binaural, com uma coisa, sem ser muito técnico, chamado Head Related Transfer Function, que é a função da nossa cabeça na nossa audição, o formato craniano, onde estão os nossos ouvidos. Então, você consegue simular essa cabeça, simular como é que a gente ouviria e colocar isso dentro do headphone, o que traz uma capacidade de localização bastante vantajosa para esse tipo de mídia. Renderização em tempo real. A gente precisa saber que as pessoas elas estão usando esses dispositivos e tomando ações que a gente não sabe o que ela vai fazer. Então, muita das coisas do processamento para áudio vai acontecer em tempo real e sem a interferência da pessoa que criou aquele conteúdo. Ou seja, dependendo do tipo de interação, vai ter uma resposta de frequência, de reverberação, de forma com que isso aconteça independente do desejo daquele cara que criou aquela experiência. Vídeos 360. Quando a gente fala de vídeos 360, a gente basicamente está falando de VR sem interação. Principalmente esses vídeos, eles são colocados para passar em HMDs, né, ou óculos de realidade virtual. Mas a diferença é que a gente só consegue espacializar isso com ambisônico, mas sem interação. É muito importante a utilização de reverbs e reflexões, capacidade de oclusão, ou seja, quando a gente tem uma determinada fonte sonora, alguma coisa passa pelo meio e você está recebendo esse áudio vai mudar se alguma coisa passa ali pela frente, como na vida real. Então é importante a gente perceber como utilizar o que a gente experimenta na nossa vida para não quebrar a questão da imersão dentro das novas mídias. E o áudio como prevenção de motion sickness, ferramentas de apresentação, direcionamento.
já foi percebido que o áudio ele é capaz de diminuir esse enjoo que é associado à utilização de Head Mounted Displays. Então, por exemplo, se vai haver um movimento, a gente pode dar a dica de áudio para que o corpo se prepare, e isso acaba diminuindo um pouco desse enjoo relacionado principalmente a frame rate de vídeo e a outras questões. Ferramenta de apresentação, né? A gente pode usar o áudio para mostrar o que vai acontecer, onde vai acontecer, como vai acontecer, e direcionar a atenção do usuário para esse tipo de estímulo. Bom, é isso que eu queria dizer. Obrigado. Alô? Oi. Tá, o Gabriel passou uma parte conceitual, muito bem passada, o pouco tempo que teve, e o Roncone agora ele vai mostrar um pouco a parte prática dessa questão desse processamento. Tá, tá com a palestra já? Carnaval 7. Ela tem som, tá? Palestra de áudio tem que ter som, então não sei se vai rolar, mas e é engraçado que a gente sabe que está falando para uma turma de engenheiros, né? Tá todo mundo no fundão lá, não tem ninguém aqui na frente. Na minha época também era assim, não tinha todo mundo no fundão. Pode passar aqui, né? Opa. Vocês lembrarem, né, do seu Carnaval do Rio. Então, uma das coisas que a gente fez, vem fazendo há 2 anos, é testes com o Carnaval como fonte de sinal para a gente, fonte de utilização, para 2 coisas importantes. Primeiro, a gente fez uma mixagem em Dolby Atmos, né? A gente fez uma mixagem remota e a gente fez captação para a realidade virtual. Usando o Carnaval por quê? Porque você tem tudo lá, né? É uma festa onde você tem possibilidades de usar mixagem remota, possibilidade de usar captação 360, que tudo acontece à sua volta, né? E possibilidade de usar a mixagem Dolby Atmos para exatamente colocar o indivíduo dentro, imerso, dentro da escola de samba. Então, a gente tem lá uma distância... engraçado, está bem diferente aqui a colorimetria. Bom, eu sou de áudio, então... Aqui está lindo, ali não está legal, tudo bem. Tudo bem, vou me guiar por aqui. Então, a gente tem uma distância, né, entre o Sambódromo e os Estúdios Globo de mais ou menos 34 quilômetros em linha reta, né? E a gente conseguiu levar 40 canais de áudio direto de lá até o Sambódromo, até os Estúdios Globo, para mixar no Estúdio Globo, onde a gente tinha uma estrutura muito melhor para trabalhar, né? A gente tinha uma sala equipada, a gente usou um sistema Dante, né? A gente tinha uma entrada de sinal do Sambódromo ali até umas interfaces da Yamaha, trabalhando com Dante, tá? Já mexendo no nosso amigo ali, entrando áudio analógico, saindo Dante, entrando numa rede corporativa, uma rede de internet corporativa, porque era um teste, a gente não tinha verba para botar uma fibra exclusiva para a gente. Então, a gente entrou na nossa rede corporativa de internet e levou o sinal até... em linha reta dava 34, mas os caminhos davam mais, porque passava pelo estúdio para emissora, passava pela Globosat até chegar no Estúdio Globo, dava uns 40 quilômetros. E a gente mediu essa banda, a gente viu que para trafegar esses 40 canais, nessa distância, o tempo real, o tempo todo, a gente usava uma banda de 150 mega, onde a gente tinha 1 giga de banda, mas a gente acabou usando os 150 mega. E medindo o tempo de latência de ida e volta, a gente descobriu que a gente conseguia fazer isso tudo em menos de um frame, deu 16 milissegundos de ida e volta. Ou seja, totalmente viável a opção de você estar com o samba rolando no sambódromo, mixar no Projac, devolver para a emissora ou para o próprio sambódromo para ser colocado o comentarista, tudo junto, ou fazendo tudo junto, ou seja, não ia perceber essa diferença, né? Menos de um frame. Então, a estrutura que a gente usou foi essa, entrando no sistema da Avid, né? A gente não usou um console, a gente usou o Pro Tools direto como sistema, né, porque a gente queria usar as capacidades do plugin do Pro Tools, e a gente conseguiu, então, mixar em Dolby Atmos, em 5.1 e em estéreo, simultaneamente. Essa é a nossa sala de mixagem lá, é uma sala que foi feita para mixar filme, então ela tem um tamanho de uma sala de mixagem para cinema, né, uma tela de 8 metros de largura, o Carnaval fica bem melhor nela, né, você vê, a imersão fica bem melhor também, porque você tem uma proporção muito grande, né. Aí já está uma ideia
da gente trabalhando no desfile, e o aplicativo que a gente usou, um aplicativo da Adobe, mandando em tempo real. Foi a primeira vez que a Adobe usou esse aplicativo no mundo para utilização em tempo real. Então, a gente estava com o sinal subindo via rede para um sistema de internet e sendo distribuído para o mundo todo. Obviamente, só aqueles que tinham o código de acesso podiam acessar o que estava transmitindo. Então, nós estávamos monitorando dentro da Globo, o pessoal da Adobe monitorando São Francisco e Nova York. Está em tempo real. Aqui é só para vocês terem uma ideia da quantidade de coisas que a gente podia monitorar. Onde é que está o laser aqui? Acho que é aqui. Aqui. Então, aqui você tem lá a nossa monitoração inicial saindo em 5.1.2, aqui o processamento do Dolby Atmos, aqui o Downmix 5.1 e aqui o estéreo. Ou seja, tudo isso sendo compatível e tudo isso sendo extremamente semelhante. Eu não tinha diferença, obviamente, sem ser a espacialidade, entre a minha mixagem em Dolby Atmos, em Dolby 5.1 ou estéreo. Tanto que hoje a gente faz testes em São Paulo, algumas partidas de futebol do Campeonato Paulista e mesmo do Brasileirão, a gente está mixando em Dolby Atmos e colocando no ar o estéreo do Downmix Dolby Atmos, sem problema nenhum, sem downgrade, sem nenhuma diferença. Ou seja, a gente vai ter apenas uma ferramenta para fazer a mixagem e toda a sequência de downmix vai ser feita a partir do próximo. A gente não tem que fazer duas mixagens, né? Aqui, uma experiência da captura em 8K 360 que a gente fez esse ano. Não dá para trazer para vocês o óculos para vocês verem, mas é muito legal. O que a gente está vendo aqui é um trechinho da janela, onde eu fiz a captura, né, tentando levar para lá, para cá, para mostrar. Ali está o nosso Luiz captando embaixo da câmera, coitado, agachadinho o tempo todo, né? E a gente captou a avenida em vários trechos, vários momentos, né? O que você vê aí é só um trechinho. Tá? Então, a sensação que você tem quando você coloca o óculos, né, no caso a gente usou um HTC, para monitorar isso daí, é impressionante, porque você não vê só um trechinho da imagem. Quando você vê um close na televisão, você vê isso, né? Você vê aqui. Quando você vê um close no óculos, você vê a pessoa inteira. Então, tem horas que chega a ser intimidante, né? Tem hora que tem, acho que não está aí, mas tem um trechinho lá que o cara está sentado, está captando assim, se você vira para o lado, você dá de cara com segurança de uma das dançarinas, né? Como é que chama? Pessoa, dos táxis. Tá? Ela está do lado, e o cara está então o cara fica olhando para a câmera, porque ele acha estranho um objeto redondo, parecendo um escovador, em cima de uma vara, né? Então, quando você bota o óculos e tal, que você olha, você dá de cara com segurança, e realmente é intimidante, porque você vê o cara em tamanho real na tua frente. Então, essa é uma experiência de imersão que somente você com óculos você pode ter, entendeu? Aqui é uma brincadeira que a gente, né, tentou mostrar como é que a gente pode captar e como é que a gente pode perceber. E aquilo que o Gabriel falou, o áudio leva você a perceber as situações, né? Que você está ali, de repente o cara fala, oi, aí você olha para o lado e você vê a pessoa do lado, né? Então você tem uma certa interatividade com o que está acontecendo. Aqui tem outro trechinho também, dos carros alegóricos, né? Você vê aquele tamanho de coisa do teu lado, aqueles carros enormes, a sensação de presença é muito grande. É muito grande mesmo. Essa câmera é uma câmera 8K 360 com 3D. Então, ela usa, quando você faz 3D, ela usa 6K de resolução. Quando você coloca o óculos, o HTC, o óculos Rift, qualquer um desses aí, você tem uma sensação de imersão muito, muito grande. Então, a gente fez vários clipes disso daí, em conjunto com a Intel, e a gente forneceu para eles colocarem nessas cadeiras que eles apresentaram na NAB. São umas cadeiras que você senta e você pode programar o movimento da cadeira de acordo com o que você está vendo. Ou, ao contrário, induzir no movimento da cadeira que a pessoa olhe para um lugar. Então, você senta nessa cadeira, ela fica girando. A gente mandou esse clipe para eles. Eles apresentaram um trechinho do carnaval. Tinham mais ou menos uns 8, 10 minutos de clipe de carnaval com várias escolas. E tinha também alguma coisa sobre o Dunkirk, né? Então você tinha lá a sensação de estar na cadeira, se movimentando, vendo a avenida, né? E aquilo que ele falou, né? O motion sickness é uma coisa que acontece. Você fica... Alguém lembra da época que tinha cinema 360, né? Aquelas tendas que você entrava, você perdia referência de espaço. Então o cara dava aquela freada, todo mundo, né, chacoalhava. Porque você perde a referência. Com óculos é a mesma coisa. Se você não estiver bem estabilizado, sentado, né, na hora que alguém passa de um lado para o outro, chama do lado, você perde a referência. É muito impressionante. Estava apresentando esses dois
nesses 2 shows aí. Então, a nossa experiência prática com mixagem remota, Dolby Atmos, imersão, né, e 360 foi uma coisa que valeu a pena. E aí está a galera que participou de todos os empreendimentos aí, e foi um trabalho bem grande de equipe, envolvendo o Globo, envolvendo a Dolby, envolvendo a Ave, envolvendo vários parceiros que juntaram, né, colocaram junto com esse mesmo objetivo, ou seja, vamos tentar cimentar a nova geração, a nova imersão de áudio para a nova televisão que está vindo aí. É isso daí, gente. Obrigado. Apresentações muito legais. A minha é um pouco mais didática. O que acontece? Tudo aquilo que a gente viu até agora, né? Tudo aquilo que a gente viu até agora, todas essas tecnologias, vocês viram no workflow ali que o Roncone mostrou, que passavam por várias redes, inclusive uma rede corporativa normal. O que está acontecendo hoje em dia? Áudio, hoje em dia, não é mais áudio. O áudio analógico é só na parte da captação, acabou. Captou, passou pelo transdutor, da parte acústica, passou pelo transdutor, que é o microfone, foi transformado na parte elétrica, né? A partir do momento que foi transformado a parte elétrica, é convertido para digital. Da conversão para digital, já vai direto para a rede IP. Então, hoje em dia, a gente trabalha, já tem até microfones IP já, tá? Tem microfones que você tem um microfone, ele já tem a saída DANT atrás dele, ou saída IP. O que acontece? Nós temos no mercado várias pessoas, né? vários protocolos, proprietários ou não, que funcionam em IP. E o que é a grande diferença dessa coisa que funciona em IP? Funciona em qualquer rede de IP, né? Ou seja, até numa rede corporativa. Então, você pode espetar um cabo de rede num switch normal da sua rede corporativa e pegar esse áudio de um outro lado, tá? Passando por toda a rede corporativa. Você tem que estruturar tudo isso daí. Isso daí está na mão da TI hoje em dia, tá? Daí a nossa briga grande com eles, né? Mas a gente vai depender deles, o nosso trabalho depende muito deles. Então, é muito da nossa parte, depende muito da gente explicar isso para eles. Mostrar isso daí, o que está acontecendo e o que acontece. Tá? Vocês estão vendo essa salada que tem aí, né? Essa montoeira de nome. Como é que isso daí, o que é isso? Né? Se vocês forem ver aqui embaixo, qual que é o que aperta? O vermelho? Isso. Se vocês forem ver aqui embaixo, esses daqui são os protocolos mais conhecidos. Acho que deve ter gente que trabalha em rádio aqui também, tem gente que trabalha em TV. Então, são os protocolos mais conhecidos, tanto para rádio, TV, quanto para instalação fixa. Instalação fixa também está acontecendo toda a parte em IP. E aqui em cima a gente tem os protocolos de interoperabilidade. O que seria isso? Como fazer para eles se conversarem entre si? Porque eles não se conversam entre si. Cada um se conversa só com si próprio. Agora a gente vai ver um pouco. Acho que tem que vir para cá. Vou para cá? Pode passar para mim o slide? Obrigado. Consegue passar para o próximo? Obrigado. Então, aqui aquilo que a gente está vendo por exemplo, equipamentos em Dante só conversam entre si em Dante. Equipamentos em Ravenna só conversam entre si na rede Ravenna. E assim por diante. Livewire, da Axia, QLAN e de todas as outras fabricantes que trabalham com áudio sobre IP. Nessa hora, quem apareceu? A nossa amiga AES, né? Se juntou e falou, não, nós temos que ter uma forma de conversar entre si. Ou seja, para eu trafegar áudio entre protocolos, o que eu uso? Vamos todos utilizar a AES-67. Então, a AES-67 é um protocolo de interoperabilidade. Ele não é um formato de áudio, tá? Então, essa coisa de você chegar num lugar e falar, então agora a gente vai funcionar. Com o que o teu equipamento trabalha? Trabalha com a AES-67?
trabalha também com a AS67. Se vocês viram nas apresentações anteriores, equipamentos de um mesmo protocolo, eles funcionam de uma forma como se você tivesse uma ferramenta perfeita para trabalhar com aquilo lá, né? Por exemplo, eu posso te dar um canivete suíço com um cortador de madeira, com um serrotinho. E aí eu chego para você e falo, tudo bem, agora você me corta essa tábua de compensado naval de 5 centímetros de espessura. Aí o cara fala, o cadeado, tá aqui, ó, o canivete, corta aí para mim. Quanto tempo você vai demorar para cortar? Pode demorar até alguns dias para cortar ela. Agora, se eu te dou um serrote, você vai cortar mais rápido. Se eu te dou uma serra circular, você vai cortar mais rápido. Então, para cada operação que você vai fazer dentro do seu workflow, você tem que ter uma ferramenta específica. Daí, cada protocolo desse aqui. Por isso que eles são importantes. Não é que esses protocolos vão sumir. Eles vão sempre existir. E vão aparecer mais até. Tá? O que você precisa é uma forma. Tá, eu tenho minha rede de áudio aqui, e eu preciso fazer com que elas se conversem entre si. Porque eu tenho uma rede aqui que trabalha tem uns equipamentos que trabalham numa rede, tem outros equipamentos de vídeo que trabalham em outra rede, então eles precisam passar áudio de PGM de um para o outro, e de lá precisa ir precisa fazer a contribuição, ou precisa fazer a distribuição, e assim por diante. Então, o AS67 entra justamente nesse ponto, cuida da parte de áudio. O que falta aqui no meio? Aqui a gente está falando só de transmissão de áudio, tá? Tem toda a parte de controle. A gente não tem controle no AS67. A gente tem aqui um AS70, que ainda não saiu, estão discutindo faz muito tempo, mas ainda não apareceu. Nisso tudo, e também tem uma coisa, o AS67 tem vários particulares ali dentro que ele não toma conta, tá? Em termos de sincronização e coisas do gênero, principalmente também na parte de controle. Aí o que aconteceu? A gente tem o SEMPT ST2110, que cuida muito mais da parte de mídia numa forma geral, tá? Áudio e vídeo. E a NMOS, que cuida da parte de controle. Controle e fluxo de metadados entre mídias. Esses dois o SEMPT baseou a parte de áudio dele no AS67. Tá? Então, ele engloba o AS67 e utiliza o NMOS na parte de controle. Então, aqui dá para ver mais ou menos o guarda-chuva, como é que faz. Cada um trabalha sozinho com seus equipamentos, se conversam entre si através de AS67, e a gente pode ter um controle total de tudo através do SEMPT 2110 com o NMOS, tá? Para a gente poder fazer isso. Pode passar só mais um, por favor? E aí aqui é porque a gente usa aquela ferramenta específica. Por que cada protocolo precisa ser utilizado especificamente para trabalhar bem? Porque você tem que trabalhar todas essas áreas aqui. Controle do dispositivo, vou ajustar o ganho do meu pré-amplificador, eu vou modificar parâmetros do filtro passa-alta e coisas do gênero. Monitoramento, eu quero saber quanto áudio está vindo, está entrando. A parte de gerenciamento de conexão, como é que eu descubro que eu tenho um equipamento lá? Eu liguei meu equipamento na rede, e aí, como é que eu descubro isso? O que ele está me dando na forma de descrição? Gerenciamento, como é que eu gerencio essa rede? Subredes, áudio saindo de subredes para outras subredes. Isso daí agora acabou de ser lançado o Dante Domain Manager para isso também, que o Dante não tinha isso, né? Agora tem. Transporte de dados, é justamente o fluxo de dados, fluxo de áudio. Então, agora está funcionando. Você precisa, o fluxo de dados vai cuidar do transporte, da qualidade de serviço de transporte, se tem codificação ou não dentro do streaming. E a parte de sincronização. Sincronização é primordial, tá? Cada uma ali trabalha numa sincronização específica, mas os protocolos de interoperabilidade sincronizam todos juntos, tá? Então, praticamente, a gente vai estar vendo um mundo muito mais dessa forma daqui para frente, a parte
no futuro, tá? Já é um futuro bem próximo, tá bom? Era isso que eu queria falar. Ok, obrigado. Bom, eu sou um cara de áudio, então não trouxe nenhuma apresentação visual, não. Vai ser tudo aqui no CUSP mesmo. Eu vou falar sobre a última etapa, que é a questão da reprodução, tá? Captação, processamento, transporte e, efetivamente, como é que a gente ouve, né? Hoje em dia, nós temos dois campos distintos, reprodução com headphones e reprodução através de alto-falantes, tá? E, graças à disseminação de dispositivos como esse, está explodindo a demanda por aplicações em headphones. Se não me engano, em 2015 foram 350 milhões de unidades de headphones comercializadas no mundo inteiro, e esse número também está aumentando. Então, todas as tecnologias que a gente está falando aqui, toda essa questão de espacialidade, etc. e tal, tudo isso tem que ser, como ele falou, a questão do HRTF, tudo isso tem que fazer uma remixagem para quando a pessoa está usando isso no headphone. Isso já existe, já tem exemplos, o Barbershop está com o Ambisonics, está na internet. Então, toda essa questão de localização, a caixa está vindo de lá, a guitarra está vindo de cá, tudo isso tem que ter um algoritmo que tem que criar essa mesma sensação auditiva quando a pessoa está ouvindo no headphone. Entendeu? E a outra vamos reproduzir isso na sala mesmo, entendeu? Então, temos o 22.2 da NHK, temos a solução da Adobe, temos a solução da Barco, tudo isso o que está fazendo? Nós temos uma série de fontes sonoras no local e essas fontes sonoras, o que está chegando no nosso ouvido vai nos dar uma indicação de de onde estaria vindo esse som, entendeu? E o que mudou com relação, por exemplo, à questão do surround, entendeu? Antigamente, a gente trouxe o som para dentro da sala. Antigamente, você tinha essas questões de mixagem, mas estava ali na parede, né? Quer dizer, o som está vindo da direita, está vindo da esquerda. Hoje em dia, o som não só está vindo em termos de altura, mas de proximidade também, tá? Então, por exemplo, eu posso ter a orquestra não está mais lá, a orquestra está vindo aqui, tá? Então, isso é a novidade que está vindo hoje, que está sendo desenvolvida. E aí, o último passo é o seguinte, mas todo esse equipamento, toda essa impressão, ela não leva em conta a acústica da sala. Então, o próximo passo, já existe isso hoje aplicado, tá? É a gente mexer na acústica, transformar essa acústica, que tem um determinado tempo de reverberação numa sala, a gente vai mudar isso, entendeu? Tem certas sensações de reflexões, a gente está mudando isso. Essa tecnologia já foi implementada, tá? Eu vi, primeira vez, na verdade, eu vi aqui novamente dando... a Yamaha, né? Em 86 eu fui no laboratório experimental da Yamaha em que eles estavam primeiro aplicando isso, tá? Depois disso eu já vi diversas outras soluções e fabricantes que, por exemplo, em Chicago nós temos um anfiteatro ao ar livre em que foi utilizada essa tecnologia para criar uma acústica de uma sala, tá? Há 3 anos na Polônia, novamente o sistema da Yamaha, numa casa de ópera foi implementado um sistema em que muda a acústica do local. Antigamente até a gente fazia isso mecanicamente, né? Mudando o tipo de material de absorção, abrindo cavidades para aumentar o volume cúbico de uma sala. Hoje em dia a gente está pegando a eletrônica, a gente coloca microfones captando, alto-falantes reproduzindo, então é um sistema de realimentação positiva e a gente muda a assinatura acústica de uma sala. Então isso já é uma realidade em grandes instalações e o que a gente pode ver para o futuro é exatamente essa questão com relação até às residências, entendeu? Então, não só a pessoa vai estar ouvindo os objetos vindo de um determinado local, mas como ela tem a própria sensação de que ela está num outro local, ela não está mais na casa dela, ela está numa sala de concerto, num teatro, ou então uma que foi bastante interessante que eu vi, que a Disney desenvolvendo uma montanha-russa, uma dessas novas tecnologias, eles têm o laboratório em que eles colocam o carrinho e
não só eles estão vendo a renderização do carrinho, mas eles estão ouvindo, estando estático, eles estão ouvindo o movimento, eles estão mudando de local acusticamente, eles estão subindo e descendo, dando curva, etc. e tal, e o cara está ali no laboratório. Então, tudo isso vai chegar para as residências no futuro, entendeu? Vou falar rapidamente, a caixa, isso é o terror da dona de casa, né? Caixa acústica, também estamos desenvolvendo isso, os soundbars que estão entrando aí, estão trazendo uma nova tecnologia que diminui a necessidade da quantidade de caixas, entendeu? Então, ao mesmo tempo que nós temos, através de transportes, a gente tem ligações sem fio com caixas, etc. e tal, mas nós também temos a possibilidade de conseguir, com menor número de caixas, renderizar um palco acústico virtual. Tá? Então, eu acho que isso fechou o ciclo aqui de todas as etapas. Eu vou abrir para perguntas e próprios comentários aqui do próprio painel. Pergunta aqui, ó. Aqui, lá na ponta. Aqui na frente, aqui na frente. Aqui na frente. Aqui na frente, ó. Desculpa. É a turma do meio fundão. Amigos, boa tarde. Prazer enorme estar aqui, poder assistir uma palestra dessa com essa grande alegria. Meu nome é Franklin Garrido, eu trabalho com áudio tem bastante tempo. Basicamente, a gente se conhece, uma grande maioria dos colaboradores. A gente se auto-perturba, isso é muito bom, né? Graças a Deus. Fiquei muito feliz em poder participar desse seminário. E meu amigo Joel, ficou só uma pequena dúvida, coroando aí essa maravilha de exposição, se os algoritmos que já estão em implementação diminuem o tempo de reverberação de um espaço reverberante. Alô? Olha só, isso é um desafio. Na verdade, aumentar eu sei que a gente consegue. Sim. Abaixar que a física ainda não me ensinou isso. Então eu estou nessa dúvida. De reverberação, tá? Já é uma realidade para eliminar em gravações, tá? Inclusive, há 2 anos, a AES fez uma conferência só sobre isso. Inclusive, se quiser, já existem produtos que diminuem, eliminam reverberação em gravações, mas ao vivo ainda... Olha, eu era cético com relação a muita coisa acontecer, mas a tecnologia digital, sabe? Antigamente, se um sinal saturar, acabou, né? Sim, Hoje em dia, o digital consegue recuperar o sinal. Então, eu não vou mais dizer que é impossível a gente diminuir ou eliminar numa sonorização. Só vou dizer que está lá para o futuro. Não, é uma excelente direção. Me deixou muito mais alegre ainda. Obrigado aí pela ajuda. Aqui, usa o meu. Tem mais uma pergunta aqui atrás. Obrigado. Eu estava brincando com o Franklin, que, na verdade, Franklin, eu comecei em áudio, na verdade, mesinha de áudio de bandinha de rock and roll, de mesa de 4 canais, então eu e Franklin somos igual amigo e irmão, né? Criado pela mesma mãe, então a gente se conhece da bandinha de subúrbio, lá de Jacarepaguá. A minha pergunta refere-se primeiro, a lip sync e loudness, principalmente a loudness, que lá em casa de noite eu tenho sempre problema, né? E meu filho é músico também tem curso de áudio lá daquele rapaz lá do Ixon, Zexon, né? Sérgio Zexon, ele fez lá porque ele faz cinema e tal, e de vez em quando ele pergunta as coisas, mas como não é eletrônica, eu não sei responder, só sei responder com eletrônico, tá? E não vou botar uma atriz para ele, que ele é de cinema. Aí, o que acontece? O Laudo, ele está lá escutando de noite, vendo Netflix, de repente, quando vão dar uma sensação de medo, alguma coisa, em vez de fazer a sensação real que o áudio permite, eles aumentam o volume. Então, o loudness é um problema seríssimo hoje, principalmente na TV por assinatura, mas seríssimo mesmo.
Tá? Ó, é seríssimo, porque o vizinho, às vezes, não vai reclamar, mas eu fico com medo. Entendeu? Então, o loudness é primeiro. O lip sync ainda ocorre, tá? Depois a gente vai falar. Mas a minha pergunta que eu fico mais bravo é porque eu, que sou um frustrado e não sei engenheiro de áudio, fui ser engenheiro de RF, é o seguinte: por que o profissional de áudio até hoje, Franklin, no Brasil não é valorizado? É por que barganham tanto aí, não só igrejas, como já visitei com você os templos aí para tentar vender projetos. Por que o profissional de áudio é tão desvalorizado? Tá. Duas respostas. Som ruim não mata, tá? Som ruim não mata. Se matasse, aliás, se matasse seria a principal causa de morte do mundo, tá? E a outra é som invisível. Então, o áudio fundamentalmente, principalmente na questão do entretenimento, vai muito do eu acho que tá bom. Entendeu? É claro que existem parâmetros gerais de qualidade de som, cultura, etc. e tal, que isso acontece. Mas, por ser uma coisa assim que vai muito no subjetivo, por exemplo, na área de contrato, de instalações, de sistemas de emergência, a gente tem uma distinção que a gente chama de inteligibilidade, entendeu? Inteligibilidade é uma métrica que a gente consegue medir. Então, a gente coloca, não, ó, está inteligível, a gente entende o que está falando. Agora, você falar se é bom ou ruim, sabe, aí entrou na questão do subjetivo e do gosto de cada um. Então, acaba refletindo o gosto geral que a comunidade toda tem, entendeu? Então, quanto mais educação as pessoas tiverem, quanto mais atendimento àquela arte, aquele entretenimento, mais eles vão exigir, mais vai ter que ser feito melhor, entendeu? Agora, enquanto está até lá... o loudness, na verdade, é engraçado, né? Porque em outros, por exemplo, nos Estados Unidos não se fala mais de loudness, né? É um assunto resolvido, já está regulado. No Brasil, a gente tem grandes avanços, né? Principalmente na área de TV aberta. Dentro da área de TV fechada, certamente a gente também se preocupa. Toda a programação da Globosat, ela segue o padrão de loudness. Mas a gente tem contribuições regionais, comerciais, enfim, a gente tem uma série de colaboradores ainda que, enfim, devido à estrutura do negócio e ser bastante ampla, a gente acaba tendo que lidar com mídias sendo produzidas em diversos tipos de situações. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que é uma coisa que a gente tem trabalhado, a gente hoje tem o ferramentário necessário, mas eu acho que isso tudo passa também por uma regulação, por um movimento mais amplo dentro, principalmente da área de cabo. As técnicas e ferramentas, elas já estão disponíveis e em uso. Agora, a gente também tem uma outra questão, né? Existem as operadoras, existem diferentes tipos de abordagem das operadoras e, sem dúvida nenhuma, é o ecossistema mais difícil de se resolver porque não está tudo na nossa mão, né? A gente, claro, a gente visita, a gente conversa, a gente aponta problemas, mas isso é um trabalho de formiguinha, né? Que a gente vem realizando, que a gente vai continuar realizando, mas que, sem dúvida nenhuma, uma regulamentação mais ampla e muito bem compreendida ajudaria. Nos canais Globosat, sim, a gente trabalha com loudness, nós temos medidores, mesmo na programação ao vivo, nós temos dentro dos nossos caminhões, nós temos dentro dos nossos controles, nós temos dentro das nossas sonorizações, dos nossos controles de qualidade. Então, é toda uma cadeia premiada por isso, mas, como eu disse, existem contribuições que não necessariamente passam por nós. Então, é um trabalho ainda que está em andamento. Bom dia. Eu sou o Everton, do Ministério das Comunicações. A minha pergunta é interessante pelo seguinte, ela não é propriamente na parte de áudio. Como vocês são pessoas absolutamente conhecedoras do assunto, eu pergunto, como fazer, se você mora num lugar que tem muito ruído, se existe alguma tecnologia para você ficar dentro do seu quarto, da sua sala, em silêncio, que é
uma janela que bloqueie esse som. Faça ao contrário desse trabalho, se existe isso. Se existe essa possibilidade, se está sendo desenvolvido isso. Eu falei aqui na minha apresentação sobre a utilização de exatamente, né? Desculpa, eu percebi que havia uma pequena coisa assim que estava a entender que isso era viável e estava sendo feito. Principalmente com a utilização de headphones, né? Existem os noise cancellers, né? Que são dispositivos que o pessoal usa muito aí quando vai viajar de avião, né? Bota lá no seu iPad, vê o filminho e não ouve o barulho da turbina, que são barulhos constantes, né? Em que esses sistemas, eles na verdade fazem de tudo para anular. Sim, é possível, é barato, você pode botar, só se você não se incomodar de ficar com um headphone dentro de casa, né? Mas existem alguns produtos, principalmente da galera de crowdfunding, que dizem que são capazes de reduzir ruído, criar uma bolha de isolamento, onde você poderia, por exemplo, no meio de um restaurante, falar um assunto que fosse sensível, que não poderia ser vazado, que você estaria isolado e que as pessoas não perceberiam. Tudo mentira. Por enquanto, são apenas fogos e fumaça, mas, na verdade, não tem nada efetivo. Efetivo mesmo é o fonezinho com noise cancela, e isso é bastante possível. Tá. Bom, aqui eu me arrependo um pouco de não ter uma das minhas apresentações, que é um Photoshop de uma foto do Einstein com o capacete de polícia e dizendo as leis das físicas têm que ser obedecidas, tá? Então, dentro desses parâmetros, isolamento funciona na hora que você atende às leis da física, entendeu? O problema é que isso, geralmente, no caso específico aí da pergunta da sua residência, etc. e tal, acaba sendo um pouco caro, porque isso é obra. Outro problema que acontece é assim, o mundo tornou-se muito mais barulhento nas últimas décadas do que era antigamente. Então, um dos problemas que a gente tem com relação à questão da reprodução do áudio é exatamente a faixa dinâmica. O áudio é uma faixa dinâmica muito grande e que ela é mascarada na sua parte mais suave pelo ruído ambiente. Então, sim, o ideal seria você poder ter uma sala de audição na sua casa. Sim, existem até algumas tecnologias, não só questão de headphone, mas questões de que você tenta fazer cancelamento no ambiente acústico, mas está muito longe de conseguir algo que, inclusive, seja economicamente viável para todo mundo. Agora o Juliano complementa. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência na Europa. Falando da parte do ruído de fundo e falando da parte de todo o ruído ambiental que a gente tem, minha formação é em acústica, eu sou pós-graduado em acústica e vibrações na Europa. Então, a legislação europeia é extremamente restrita em termos de acústica. Para você abrir qualquer empreendimento comercial, você tem que fazer uma análise de impacto ambiental para esse comércio novo que você vai abrir. Dentro desse impacto ambiental está inserido uma análise de impacto acústico, onde isso tem que passar na mão do engenheiro acústico, o qual vai analisar todas as fontes sonoras que você vai estar instalando com esse empreendimento. Empreendimento desde um bar até um shopping, até qualquer coisa que você vai fazer, tá? Então, e passa por tudo, passa por aumento de fluxo de veículos, passa por instalação de equipamentos de tratamento de ar, e tudo isso é avaliado, e você tem que, antes de construir aquilo, mitigar um ruído que poderia elevar o ruído de fundo, para que você não tenha esse ruído de fundo. Então, o que falta no Brasil é uma legislação forte para que isso não se prolongue. Né? Tá. Olha só, eu não sou arquiteto, tá? Não me insulte, não me insulte. Eu não posso falar nada, que eu sou casado com uma arquiteta. Bom, o Cristóvão... Tem muitos. Eu acho que, inclusive,
não foi dito muito aqui, mas é o problema custo Brasil, a ética de trabalho. O Brasil, infelizmente, de uma maneira geral, sem especificar, é uma questão cultural que realmente a gente tem que combater, é a questão do good enough, é o suficiente, entendeu? Ao passo que em outros lugares que estão mais avançados, individualmente, todo mundo tem, não, vou fazer melhor. Então, enquanto aqui, tá bom, é isso aí, embrulha e manda, entendeu? Infelizmente, o nosso tempo acabou. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Obrigado novamente a Sete. E obrigado, até a próxima. Aí não acabou não. Pediu o Franklin aqui para tirar uma foto aqui, Franklin, por favor, com ele. Por favor, eu sei que você está com massa, mal, está com o coração partido. Vamos lá. Também querido lá do Gabriel, do lado do Joel. Vamos lá. Aumenta a pressão aqui. Vamos lá. Eu vou falar com o pessoal da web. Cadê o microfone? Pessoal da web. Pessoal da web. Quando eu fico sem microfone, sem olhar lá para a câmera, tem gente passando na frente da câmera. Pessoal da câmera, esse é o encontro do pessoal de áudio, que é uma coisa rara. Talvez eles almocem juntos. Pessoal da web, que me perdoe. Nós temos 2 transmissões da web, viu, pessoal de áudio? Está tendo 2 transmissões na web, uma pelo canal oficial da Sete, em Full HD, no canal da Sete, e está tendo uma resolução mais baixa pela internet SAT, que está bombando. Então, essa foto aqui é histórica do pessoal de áudio. Eu estou tirando uma carona aqui de papagaio de pirata, tá? E essa foto, para mim, é histórica aqui. Eu vou pendurar de um engenheiro frustrado e brincar com os arquitetos. Na minha época, dizia que arquiteto é o cara que não passou no vestibular de engenharia eletrônica. Tá, eu agradeço a cada um de vocês. Decoração também. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel, por ter... Eu sei da tua batida lá. Obrigado, Roncone. Obrigado, Franklin. Obrigado, Toqueto. E pessoal da web, olha, os outros regionais, eu sempre digo para o Joel, eu trouxe o Clareia pela primeira vez, eu convenci uma vez o Clareia, eu quero fazer um agradecimento público aqui ao Gabriel Tomazini. Ele gastou quase mais de 1 hora explicando que eu queria convencer o Clareia, lá do IAV. Eu falei, Clareia, vamos botar um curso aqui de Dante, um curso de Ravena. Quantos anos faz, Frank? Aí eu levei ele lá na Globosat e pedi o Gabriel, que gentilmente correu, fez o workflow comigo e com o Clareia, não foi? Está lembrado? Eu te agradeço em público. O Clareia, a partir daquele momento, ficou bastante sensibilizado, que ele viu que tinha tudo mudado, né? Porque eu venho de um mundo que IP é uma coisa antiga, que eu venho do mundo das telecomunicações. Meu triângulo é telecomunicações, áudio, TV. Eu fui da NEC 10 anos no Japão, mais aqui no Brasil. E o mundo IP é velho. O pessoal de áudio e vídeo agora que está entrando em IP. Quando ele fala para mim interoperabilidade, eu falei, isso aí eu já vi desde os anos 90 em telecomunicações, que envelopar, encapsular para nós. Então é um mundo novo para o pessoal de TV, para o pessoal de áudio, e eu peço que as emissoras, que só vejo mais é a Globo, porque a Globo é que investe ainda um pouco em áudio, mas que as outras emissoras dêem uma chance aos profissionais de áudio, para técnico de áudio, não só trocador de cabo e deslizador de botão, não. Deslizador de botão é muito antigo, né? A coisa hoje é. Então, eu agradeço aí a audiência web, muito obrigado. Agradeço aqui a audiência presencial. Que horas são, por favor, minha Maju, garota do tempo? 1h33. Nós vamos voltar às 15 horas em ponto para prosseguir com o painel agora de vídeo, viu? Com o painel Avanço de Vida, com o Eliésio, que foi da Globosat, com o Soneca, lá da Globosat, e com o Felipe Fernandes, da TV Globo. Muito obrigado à audiência. Em 1 hora estamos retornando. E aqui ao lado eu queria incentivar vocês, João, se puder levar eles nas antenas, mostrar o showroom aqui nosso, que aqui o Rio está fazendo uma coisa diferente. Tem o Rio Bolt Show, eu faço o Rio Technology Show aqui do lado. Dá uma olhada para você ver. Vocês vão ver uma anteninha pequenininha. Se quiser fazer show musical no interior, no jungle lá da Amazônia, tem tudo lá, aqui do lado. Leva eles para mim, João. Faz essa gentileza. Muito obrigado a cada um.